diretor, eu sou Isabel Cordeiro e estou aqui hoje com a presença da doutora Suzana Guedes Moraes, prefaciante do meu livro Desgovernança Corporativa. A doutora Suzana é sócia do escritório Cúpula Guedes Advogados Associados, é professora da disciplina de Direito Processual do Trabalho em cursos de graduação e pós-graduação, especialista na matéria, atuante já há 25 anos. Ela vai falar para a gente do 7º tema dos nossos vídeos bônus sobre processo de execução após a reforma trabalhista. Doutora Suzana, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Isabel. Vamos compartilhar conhecimentos com os nossos leitores e com os nossos ouvintes. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria que você explicasse para o nosso público empresário e para os seus herdeiros, sucessores e gestores, o que é um processo de execução trabalhista? Bem, o processo de execução, Isabel, é aquela fase, hoje não é um processo separado, é uma fase depois que já se esgotaram todos os recursos. Todo mundo que está discutindo mérito, eu tenho direito a isso, a férias, 13º, rescisão, adicionais, essa discussão de mérito já acabou. Aí vem agora a execução. O que significa? Vai se liquidar o pedido, ou seja, o que é direito vai ser transformado em número, uma conta, e esse número vai ter que ser executado. O empregador, que normalmente é o executado, depois de finalizada a conta, vai ter que pagar ao credor, que normalmente é o empregado, essa conta. E isso é o processo de execução. Ele só termina depois que o empregado recebe integralmente a satisfação do seu crédito. Enquanto isso não termina, o processo de execução vai continuando. Certo. E após a reforma trabalhista, que aconteceu em novembro de 2017, não é isso? Houve alguma mudança nesse procedimento que possa se dizer que favoreça o empresário na liquidação desses créditos? Sim, houve mudanças significativas na execução e que atingem diretamente o empresário. São várias mudanças que hoje incorporaram princípios constitucionais de ampla defesa, de contraditório, que antes eles tinham uma importância mitigada, menor, no processo de execução. Então, hoje, esses princípios constitucionais mais relevantes, eles foram incorporados após a reforma trabalhista. Isso tem alguma coisa, alguma relação, alguma coisa a ver com os eventos de desconsideração de personalidade jurídica, reconhecimento de grupo econômico, ou são ainda coisas diferentes disso? E, aliás, daqui a pouco eu gostaria que você falasse para a gente o que são esses dois elementos jurídicos. Sim, houve 3 mudanças significativas. A introdução do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma conceituação mais detalhada do que seria grupo econômico e também uma ordem de execução em relação à empresa, sócio e ex-sócio. Foram as 3 mudanças mais significativas. A questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele já foi um grande ganho na alteração recente do Código de Processo Civil de 2015. Hoje, esse procedimento de desconsideração foi introduzido pela reforma trabalhista ao processo do trabalho. Então, o juiz não pode simplesmente adotar o que a gente chamava de teoria menor. Como que era antes? Tentava executar a empresa. Se a empresa não tinha bens, uma simples primeira tentativa, imediatamente por despacho, passava a executar os sócios, bens pessoais dos sócios, aí depois ex-sócios e assim por diante. Hoje, não se pode, através de um simples despacho, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, ou seja, afastar a execução da empresa, pessoa jurídica, e passar para as pessoas físicas. É essencial que se tenha esse incidente. Nesse incidente, primeiro o juiz vai intimar os sócios a se defenderem antes de executá-los. Os sócios vão apresentar justificativas. Olha, a empresa ainda tem bens, não se esgotou a execução em face da empresa, não se procurou outros créditos que a empresa tem em outros segmentos.
e assim impede a execução imediata das pessoas físicas dos sócios. Então hoje há de se percorrer um caminho de defesa, depois vai ter uma decisão se vai desconsiderar ou não a personalidade jurídica da empresa, e depois ainda cabe recurso. Cabe recurso para o tribunal dessa decisão. E assim, depois de esgotada a prova, a fase instrutória, e houver uma decisão desse incidente, e até em grau recursal, depois de esgotar isso tudo, ele vai prosseguir a execução. Ou em face da empresa, ou depois, se realmente for desconsiderado, em face do sócio. Pelo menos, o sócio não mais é pego de surpresa com o penhora online desconhecida em sua conta, da noite para o dia sem dinheiro na conta, bens pessoais todos bloqueados. Isso hoje não pode mais. E o grande problema disso tudo não é nem com relação aos sócios, porque o sócio da empresa, de certa forma, ele vive aquela rotina, ele conhece os problemas da empresa e ele, de certa forma, fica ali preparado para o que possa acontecer. Agora, a gravidade é quando isso se estende na figura de ex-sócios, não é? Eu comento muitos casos no meu livro, na primeira parte, onde eu falo de impactos da falta de governança corporativa no âmbito da família, onde eu relato situações que ex-sócios viveram por questões trabalhistas de empresa das quais eles pertenceram, que chegaram até eles, mesmo após eles já terem se desligado já até há bastante tempo desses quadros societários. Com a reforma trabalhista, houve mudança nisso? Eu acho que isso também é uma coisa que inquieta muito, né, alguns empresários que hoje estão em outro tipo de atividade e que eventualmente trouxeram algum tipo de resquício de atividades anteriores. Existe alguma mudança que foi também favorável para ex-sócios nesse âmbito da execução? Sim, hoje o ex-sócio, além de ter essa adequação de antes ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, meus amigos, antes não havia isso. O mero despacho executava sócio e sócio. Quem tinha dinheiro pagava. Era assim, uma coisa de supetão, de imediato. E não respeitando, segundo a nossa visão, princípios elementares constitucionais, como da ampla defesa e do contraditório. Hoje, além de ter-se preliminar procedimento de desconsideração, há um acréscimo no artigo 10A da CLT, em que há de se esgotar a tentativa de execução em face da empresa, depois esgotar o sócio e o ex-sócio. Só que o ex-sócio, ele só vai responder por uma eventual execução trabalhista se a ação trabalhista daquele empregado ou ex-empregado tiver sido ajuizada dentro dos 2 anos após de averbada a saída do ex-sócio. Então, os ex-sócios têm que ter o cuidado, seja limitada, seja qualquer tipo de empresa, até uma SA, de averbar na junta comercial, tornar público o ato de averbação da sua saída. Averbada a saída, este ex-sócio, então, ainda fica responsável por eventuais ações trabalhistas dentro de 2 anos da data da averbação. E nesses 2 anos, as ações ajuizadas nesse interregno ainda seriam supostamente responsabilidade do ex-sócio, mas desde que percorridas essas esferas. Primeiro, executa-se a pessoa jurídica da empresa. Depois de desconsiderada a personalidade jurídica por um incidente detalhado, sócios, e se esgotado bens pessoais, etc., dos sócios, ex-sócios. Então, hoje há um caminho longo para se atingir o ex-sócio, não é de imediato. E se a ação trabalhista for ajuizada após 2 anos, aí nenhuma responsabilidade há. Esse princípio de se respeitar os 2 anos, que já existia no Código Civil há muito tempo, desde 2002, foi acolhido pela reforma trabalhista e hoje consta de artigo expresso da CLT. Acho que isso trouxe uma certa tranquilidade, muito embora eu acredito que o judiciário trabalhista ainda esteja naquela fase da sedimentação da legislação, né? Está acontecendo uma tendência, ou já está definido se essa legislação vai prevalecer para processos em andamento ou para processos após a reforma. Aqui, pelo menos no nosso TRT Minas, você que atua nesse TRT especificamente, né, embora atue em outros, como é que está sendo a tendência
das decisões aqui em Minas? Há alguns juízes que estão se negando a cumprir a reforma trabalhista num todo. Estão aguardando o Supremo Tribunal Federal alegar, por hipótese, por uma utopia, uma inconstitucionalidade de diversos dispositivos. Acreditamos que isso não vai acontecer, até pelo momento de extrema crise política, econômico-financeira que o Brasil está passando. Né? Mas, tirando essa parte aí de alguns juízes que não estão cumprindo nenhum dispositivo, a maioria dos juízes, como são normas de processo, essas que eu estou mencionando, estão aplicando de forma imediata. Mas, assim, não para fatos passados de procedimento, de processo. Se, a partir de novembro, houve realmente uma tentativa exaustiva de se executar a empresa e não se conseguiu, para executar sócios tem que haver desconsideração. E para chegar no ex-sócio tem que observar essa questão dos 2 anos, tem que observar essa ordem aí, que é de uma sucessividade, de subsidiariedade. Empresa, sócio e ex-sócio. Bom, então você, empresário, você que é o gestor também do empresário, convide o seu advogado para conversar sobre essas questões, se vocês têm processos trabalhistas. No nosso livro eu falo também como que o empresário pode se prevenir na questão quando ele sai da sociedade. Eu dou ali algumas orientações sobre documentos que podem ser elaborados, porque existem formas do empresário se prevenir. Né? Claro. Ele não tem que simplesmente dar as costas para a empresa e ficar a mercê do que pode vir. Então, no livro tem as orientações para isso. Agora, no âmbito trabalhista, nós reafirmamos todo o tempo, é necessário o acompanhamento de um profissional. Né? Então, doutora Suzana, quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes e leitores, alguma orientação, alguma dica a respeito de prevenção trabalhista? Como é que a gente poderia ajudá-los também a evitar problemas, né, com execuções trabalhistas, com surpresas? Existe alguma coisa que a gente possa contribuir aqui para eles nesse sentido? Uma outra alteração que eu acho importante falar, Isabel, é do grupo econômico, que você chegou a mencionar mais no início. Houve uma alteração e isso reflete na execução trabalhista. Porque antes da reforma, os juízes entendiam que grupo econômico era simplesmente uma empresa ter o mesmo sócio da outra, não tem nenhuma realmente coligação econômica. Hoje, esse artigo foi aprofundado, o artigo 2º da CLT, foi dissecado e trouxe mais requisitos. Para se ter grupo econômico, ou seja, uma empresa ser executada juntamente com outra, ser incluída na execução porque uma outra não tem condições de solvabilidade, só mesmo se comprovada ingerência de uma sobre a outra, comunhão de interesses, gestão de uma sobre a outra, mas de forma comprovada mesmo. Uma dirigindo a outra, agindo em coligação, agindo em cogerência. Não basta que seja um sócio. A mera identidade. Mera identidade de sócio, um sócio igual ao do outro. Porque às vezes a pessoa tem uma padaria, mas ela tem uma academia de ginástica, e uma não tem nada a ver com a outra, ela tem 2 empresas diferentes que não se correlacionam de forma alguma. Sim. Então, hoje, essas 2 empresas, a padaria e a academia de ginástica, não seriam corresponsáveis de solidariedade na execução. Mas, antigamente, antes da reforma, elas poderiam ser executadas só pela mera identidade de sócios. Então, isso alterou. Eu sugiro aos leitores desse magnífico livro, eu elogiei muito a doutora Isabel, porque o livro é uma joia rara, o livro tem que ser lido por todos os atuais, futuros empresários, quem quer um dia ser empresário, quem está estudando administração de empresa, quem um dia quer herdar o negócio do pai, porque não é uma situação amadora. Nós vemos que não é só instinto que leva uma pessoa a ser um empresário, e essas questões trabalhistas eu costumo dizer, uma execução civil machuca a empresa, uma execução fiscal aleja, mas a execução trabalhista costuma matar uma empresa. Então a prevenção trabalhista é sempre o melhor remédio. Isso. E para vocês que gostaram desse conteúdo daqui, desse nosso bate-papo, que também leram o livro e conheceram um pouco do que pode acontecer com a família, com a empresa e com a sociedade, né? Por não observar os princípios da governança corporativa,
Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da doutora Suzana. E se você tiver um case, se você quiser uma orientação, mande uma mensagem para ela. Ela terá imenso prazer também em atendê-los e orientá-los. E vamos promover o bem-estar da empresa no âmbito trabalhista através de procedimentos de prevenção. Ok? Esse foi o nosso 7º vídeo e eu convido vocês para o nosso próximo. E vamos em frente. Obrigada a você, meu amigo leitor. Obrigada, doutora Suzana. Prazer, Isabel. Estou à disposição, caros ouvintes. Obrigada, gente. Tchau.